Quais são as provas assertivas para a ação de uso capião? Ação de uso capião de bem imóvel. Que provas são importantes para o autor de uma ação de uso capião de bem imóvel? Vamos lá? Vamos analisar esse aspecto aqui? Bom, a uso capião é uma modalidade de aquisição de um bem imóvel de forma originária, né? Pelo decurso do tempo. Se a parte exerce sobre um bem imóvel a posse com ânimos de dono, e ela exerce essa posse pelo tempo previsto pela legislação para o reconhecimento da propriedade, essa posse passa a ser propriedade. Passa a ser propriedade pelo decurso do tempo, quando essa posse for uma posse mansa, pacífica e pelo tempo, né, necessário previsto em lei. A lei tem vários prazos, né, de exercício dessa posse, dependendo da modalidade de uso capião. Prazos que variam de 2, 5, 10 e 15 anos, dependendo da modalidade da uso capião. De qualquer forma, nós temos que ter os requisitos aqui do tempo, da posse mansa, pacífica e com ânimos de dono, e você tem que comprovar tudo isso no curso do processo. Muito bem, quando o autor ajuiza uma ação de uso capião por bem imóvel, há alguns documentos que são indispensáveis para a propositura da demanda. Sem esses documentos, a inicial nem é recebida pelo juiz. Que documentos são esses? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esses documentos. Claro, na petição inicial, que tem que ter todos os requisitos do artigo 319, tem que ser descrito lá os fatos que constituem o direito do autor. O fato aqui é a posse. Como que esse autor obteve a posse? Qual é a posse que ele exerce sobre esse bem e qual é o tempo da posse. E aí, esse autor tem que justificar ainda na sua inicial qual é a modalidade de uso capião que ele está pleiteando no caso concreto. Tem que colocar lá o fundamento legal. Qual é a modalidade de uso capião? Uso capião extraordinário, uso capião ordinário, uso capião pro labore urbano, uso capião pro labore rural, uso capião pro família, enfim, tem que ir lá descrever a modalidade do uso capião do caso concreto e tem que ter todos os requisitos do artigo 319. Muito bem, documentos indispensáveis à propositura da ação. Além dos documentos pessoais do autor e da procuração ao advogado, é imprescindível que a inicial tenha a certidão de registro imobiliário atualizado do bem. Você tem que instruir a inicial com a matrícula atualizada do bem. Nessa matrícula vai estar lá o nome do proprietário. Esse proprietário na matrícula atualizada é o réu da ação de uso capião. Então você tem que fazer aqui uma pesquisa no cartório de registro de imóveis do local onde se situa esse imóvel. Mas, professor, no meu caso concreto, esse imóvel, ele não tem matrícula e nem transcrição no cartório de imóveis. Ainda assim, é possível entrar com uma ação de uso capião quando o bem não tem registro no cartório de imóveis, registro por matrícula ou por transcrição? Sim, é possível ajuizar uma ação de uso capião de bem imóvel, ainda que esse imóvel não tenha matrícula. Justamente porque a uso capião é uma modalidade de aquisição originária. A sentença do juiz que reconhece a uso capião, a sentença vai ser registrada e vai formar uma matrícula no cartório de imóveis, então é plenamente possível. Mas claro, né? Você vai ter que justificar para o juiz na sua petição inicial que o bem não tem registro no cartório, nem por matrícula, nem por transcrição, e juntar uma declaração negativa de matrícula ou de transcrição do cartório. Junte esse documento. Peça lá no cartório de imóveis dizendo, olha,
né, o registrador vai certificar que aquele bem não tem matrícula. E aí você junta esse documento na inicial, tá bom? Essa matrícula tem que ser atualizada. Você não pode ajuizar uma ação de uso capião com uma matrícula desatualizada. Matrícula atualizada significa o quê, professor? 30 dias, pelo menos, tá? Uma matrícula aí que tenha no máximo 30 dias antes da data do ajuizamento da ação. Tem que ser atualizada, não pode ser uma matrícula velha. Além disso, na uso capião de imóvel, você tem que instruir a inicial, além da matrícula, com a planta e o memorial descritivo do bem. Planta e memorial descritivo do bem é também obrigatório, tá bom? Obrigatório em que situações, por exemplo? Ela é obrigatória quando o bem não tem matrícula, ou quando você vai usucapir parte de um imóvel que tem matrícula. Então você tem que juntar aqui a planta e o memorial descritivo, onde vai ter ali toda a descrição geodésica já existente na matrícula desse imóvel, ok? Tem que ter então a planta e o memorial descritivo. Além disso, tem que ter a certidão do cartório distribuidor. Por quê? Para comprovar que o réu não ajuizou nenhuma ação de reintegração de posse ou reivindicatória contra o autor. O réu não ajuizou nenhuma ação reivindicatória ou de reintegração de posse contra o autor. Por isso que é necessário ter uma certidão do cartório distribuidor, ok? Professor, a planta com memorial descritivo é um documento indispensável em qualquer situação? A jurisprudência, a doutrina, né? Principalmente a doutrina diz que sim. Você tem que juntar a planta com o memorial descritivo do imóvel, ainda que esse imóvel já tenha uma certidão de matrícula com todos aqueles dados georreferenciais do bem objeto da uso capião. Acontece que tem um provimento do CNJ, o provimento 65, que regula a uso capião extrajudicial. E esse provimento 65 do CNJ, quando ele regula a uso capião extrajudicial, ele dispensa a planta ou memorial descritivo quando o bem já tem a sua delimitação na matrícula do imóvel. Você pode usar esse artigo da resolução 65 do CNJ para justificar a falta da planta ou do memorial descritivo na sua ação de uso capião judicial. Por quê? Porque na matrícula do imóvel já tem todo o memorial descritivo do bem objeto da uso capião. Mas veja, isso só é possível se a ação de uso capião for de um imóvel que corresponde exatamente ao imóvel que está descrito na matrícula do bem. Porque se for parte desse imóvel, ou se esse imóvel não tem matrícula ou transcrição, aí a planta ou o memorial descritivo é indispensável. Ok? Maravilha? Muito bem. Além desses documentos, né, que eu disse, que outros documentos, esses documentos que eu disse, são indispensáveis para a propositura da ação. Dependendo da modalidade da uso capião, por exemplo, se for uma uso capião constitucional urbano ou rural, você vai ter que comprovar que o autor da ação de uso capião não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E para isso, você vai ter que juntar no processo certidão negativa do cartório de registro de imóveis, para comprovar que o autor não é proprietário de outro bem urbano ou rural, caso a uso capião seja a uso capião constitucional urbano ou a uso capião constitucional rural, artigos 1239 e 1240 do Código Civil. Aqui temos um documento a mais indispensável para a propositura da ação,
que é justamente a certidão do cartório de registro de imóveis, afirmando, declarando que esse autor não é proprietário de nenhum outro bem. Muito bem, além disso, você tem que juntar na inicial todas as matrículas dos imóveis confrontantes. O imóvel do lado direito, o imóvel do lado esquerdo e o imóvel do fundo. Todas as matrículas atualizadas desses imóveis confrontantes, tá? Tem que estar lá como um documento indispensável para a propositura da ação. Muito bem. No curso do processo, além desses documentos indispensáveis, quais outros podem ser apresentados pelo autor para demonstrar os requisitos da uso capião? Prova documental. Que prova documental o autor pode juntar nessa inicial? Olha, ele pode juntar aí. Se ele adquiriu a posse por um contrato, ele vai ter que juntar esse contrato. Esse contrato, né, de cessão de uso de posse, de aquisição de propriedade, um contrato particular de compromisso de compra e venda do bem. Se ele tem algum documento que comprove que ele adquiriu o bem, a posse do bem, ele junta esse documento na inicial. Se ele paga o IPTU do bem, né, ou o ITR, se o bem for rural, junta os comprovantes de IPTU, de ITR. Se esse for um imóvel urbano e ele tem lá o serviço público, né, de água, de luz, e aí ele paga as tarifas, né, de água, de luz, os comprovantes de pagamento ou os boletos, né, que vêm para cobrança da tarifa, da água, da luz, que está no nome do autor. O imóvel é o imóvel objeto da uso capião. E esses documentos estão em nome do autor, isso significa que ele exerce a posse sobre o bem. Esses documentos são documentos muito importantes nas ações de uso capião. Que mais? Ele pode juntar aí correspondências bancárias, correspondências do comércio, cartas que são encaminhadas para aquele endereço com o nome do autor da demanda. Ele vai comprovar que ele exerce a posse sobre esse bem. Que mais? Que outros tipos de provas podem ser produzidas na ação de uso capião além dessas documentais? Prova testemunhal, claro, sempre é muito importante. Depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu. Ata notarial é um excelente meio de prova. O tabelião vai lá no imóvel e constata que o autor exerce a posse sobre o bem. Os pertences do autor estão lá naquele imóvel. Lá tem toda, né, a família do autor está lá. A ata notarial comprova isso, que lá estão todos, né, os elementos que evidenciam que aquele autor exerce a posse sobre aquele bem. Portanto, ata notarial. Documentos, né, como fotografias do imóvel, vídeos do imóvel com a família do autor da ação naquele bem, tudo isso comprova o uso da posse sobre o bem, comprova os requisitos para a uso capião. No curso da ação, o autor pode requerer ao juiz que o oficial de justiça vá até o local do imóvel e certifique que lá no imóvel o autor exerce a posse. Isso é um excelente meio de prova, ou seja, uma prova atípica, né? A certificação dos fatos pelo oficial de justiça. Basta pagar a diligência do oficial de justiça, é mais barato, inclusive, do que a ata notarial. Inspeção judicial também, o juiz pode ir até lá ao imóvel e constatar, ó, aqui de fato o autor está exercendo a posse, tem todos os seus bens, todos os seus pertences, a família dele mora aqui, né? Então, isso tudo demonstra o uso, a posse sobre o bem objeto da uso capião. Documentos que registram que o autor construiu benfeitorias no imóvel, né? Aquisição de material de construção,
pagamento de prestação de serviços, recibos, né, de pagamentos de prestação de serviços que foram feitos no imóvel, ampliação do imóvel, compra de tijolos, de cimento, onde esse material foi entregue no local e esse bem foi adquirido pelo autor da usucapião. Tudo isso comprova a posse, tudo isso comprova uso, né? Tudo isso comprova os elementos da propriedade. Você pode também utilizar da ferramenta do Google Street ou do Google Street, né? Que vai ter lá a captação das imagens do imóvel, né? Ao longo do tempo. Você pode juntar lá todas as imagens pretéritas até o futuro, onde demonstra lá que o imóvel está sendo usufruído, né? Explorado pelo autor da ação de usucapião. Quando ele adquiriu o bem era um terreno sem construção. Ao longo do tempo, foi evoluindo as construções. Você vai registrando isso pelas fotos do satélite do Google Street. E aí você consegue, com essas fotos, demonstrar que você exerce a posse ao longo do tempo. E aqui, uma dica importante, que na prática muitas vezes não é observado. Fico de cara quando eu vejo uma ação de usucapião em que o advogado ele junta provas de um período do tempo necessário para o reconhecimento da usucapião. Mas você, como advogado, como advogada de uma ação de usucapião, você tem que demonstrar que o seu cliente exerce a posse sobre todo o período. 2, 5, 10 ou 15, dependendo da modalidade da usucapião. Se você entra com uma usucapião extraordinária, onde você tem que comprovar que o requisito do tempo é de 15 anos de posse, você não pode juntar documentos que evidenciam a posse de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos. Você tem que evidenciar a posse por provas durante todo o lapso. Muitas vezes se faz isso por prova testemunhal. E aí a testemunha diz assim, olha, eu conheço o autor há 5 anos, porque eu passei a morar como vizinha dele. Nesse período, eu sei que ele exerce a posse sobre o bem objeto da usucapião. Muito bem, você conseguiu comprovar a posse de 5 anos. E as dos 10 anos anteriores que você tem que comprovar? Essa testemunha não demonstrou isso. Você tem que ter o cuidado de levar uma testemunha que conhece os fatos durante todo o período, né? Desde o início até o fim, que comprove os 15 anos. Ah, professor, mas o meu cliente ele está no imóvel há 10 anos e eu estou pleiteando aqui a usucapião extraordinária, que o requisito do tempo é de 15 anos, porque ele está somando a posse dele de 10 com a posse do antecessor, que é mais 10. Então você tem que comprovar que o antecessor exerceu a posse sobre 10 anos, para somar as posses de ambos. Senão não tem jeito. Então isso tem que ter todo esse cuidado na ação de usucapião, que muitas vezes não se tem na prática, tá bom?